Paulo nos diz, nessa carta aos Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, ó Deus, obrigado pela liberdade que temos em nos reunirmos, ó Deus, em adoração, mas também para ouvir a Tua voz. Queremos agradecer, porque nós temos a Tua palavra na nossa língua, ó Deus. Pai, da mesma forma que o Senhor usou os autores e que usou Paulo para escrever essa carta, que esse mesmo Espírito ilumine os nossos corações, nesse tempo onde nós estaremos ouvindo a voz do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, nos dê discernimento, nos dê compreensão, abra o nosso coração, tire, Pai, qualquer distração neste momento. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Deus. Creio que todos nós temos partes das nossas vidas que realmente queremos ver algum tipo de transformação, algum tipo de mudança, e o quão difícil é isso. Se você pensar um pouquinho sobre uma lata de refrigerante, que está aqui nas minhas mãos, eu quero ilustrar um pouquinho para mostrar como que é a vida. A vida é muito parecida com essa latinha de refrigerante. Se nós amassarmos, ela certamente vai deixar de ocupar alguns espaços, e ficará menor, e ficará amassada, e quando nós tiramos a mão, ela vai permanecer como está. A vida de alguns é assim, surgem transformações, existem mudanças, e ela não permanece a mesma. Por outro lado, eu queria ilustrar para vocês que a vida também é muito parecida com uma bola de borracha. Que quando nós fazemos pressão nessa bola de borracha, quando vem as tribulações, quando vem alguma crise, quando surgem oportunidades, essa bola ela vai se sentindo algumas pressões. Só que o que ocorre é que não existe depois, quando nós tiramos a mão, não existe transformação de uma vida. Paulo, ele está falando isso nessa carta aos Gálatas, de pessoas que têm o desejo de serem transformadas, assim como a latinha, mas, ao mesmo tempo, existiam pessoas lá que, mesmo diante do ensino, mesmo diante de experiências que ela tinha com Deus e com a igreja, elas não tinham uma mudança significativa na vida delas. Aqui, Gálatas 5, Paulo ele vai listar aqui 5 características, ou 5 qualidades que nós chamamos de fruto do Espírito. 9 traços de caráter. Ele começa dizendo sobre o amor, a alegria, paz, paciência e assim por diante, que são resultado de um coração que foi transformado de maneira sobrenatural, de um coração que foi transformado de maneira permanente. São características que não podem ser produzidas pela força de vontade. Eu quero amar mais. Eu tenho força de vontade de ser paciente. Eu tenho força de vontade de ter domínio próprio. Quando nós olhamos para essas características, nós vemos que é o Espírito Santo que vai gerando essa transformação, que vai dando essas características, esses traços de caráter na vida de cada cristão. O Espírito Santo faz, acima de tudo, é tornar aqueles que se renderam ao amor de Jesus, aqueles que se renderam à fé do Senhor, a ser mais parecido com quem? Com Cristo. Com Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, alguém que era cheio do Espírito Santo, as suas atitudes, o seu caráter, era uma vida de alguém que demonstrava o fruto do Espírito. É alguém que demonstrava domínio próprio, muitas vezes. Alguém que demonstrava a paciência, alguém que demonstrava o amor, alguém que demonstrava a bondade. Assim, quanto mais cheios do Espírito Santo, o que ocorre é que as nossas vidas são cada vez transformadas e deixamos de ser a bola de borracha e passamos a ser a latinha que passa pela transformação necessária. Mas vamos entender um pouquinho sobre o contexto e por que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, ele desejava que aqueles cristãos no primeiro século, e creio que ele deseja a cada um de nós, que eu e você possamos andar no Espírito, que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, da forma
muito parecida com Jesus. O Espírito Santo, a ação dele, a obra dele é que eu e você se tornamos parecidos com Jesus, cada vez mais nas nossas atitudes. É interessante que o apóstolo Paulo, com esse desejo tanto de fazer com que nós sejamos parecidos com Jesus, ele utiliza a figura da mulher grávida, que está ali em dores de parto, como nós olhamos ali no capítulo 4 de Gálatas, verso 19, que diz assim, até que Cristo fosse plenamente desenvolvido. Paulo, ele tem esse desejo como essa mulher que está no seu quase 9º mês de gestação, quase nos finalmente, quando essa criança está surgindo e essas dores de parto. Paulo deseja isso, que eu e você se tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Se você não sabe, a igreja da Galácia, ela foi plantada ali em Atos 13 e 14. Paulo é enviado para a região da Galácia. Muitas pessoas ouvem o evangelho. Essa região fica na atual Turquia. E nós temos então que as pessoas atenderam a voz do evangelho. No entanto, algo estava acontecendo naquela igreja, ao ponto de Paulo escrever uma carta aos Gálatas. Havia alguns cristãos que provavelmente judeus, aliás, que haviam se convertido e agora estão entrando nas igrejas que Paulo estava plantando naquele momento, no primeiro século. E esses judeus, que provavelmente eram cristãos, eles diziam o seguinte para esses crentes: essa novidade de vida para esses gentios que agora se tornaram cristãos, eles diziam o seguinte: olha, você ainda não recebeu a promessa de Abraão. Você precisa receber a promessa de Abraão. E qual é essa promessa de Abraão? Você precisa ser parecido conosco. Você precisa ser circuncidado e você precisa seguir todas as regras do Antigo Testamento. Ou seja, aqueles cristãos ali, judeus, eles estavam dizendo para aqueles gentios que eles deveriam se converter à fé judaica e ser circuncidado. E aí nós temos então essa carta aos Gálatas que Paulo ele vai de forma bem enérgica, bem dura, escrever uma carta, e no primeiro capítulo ele diz o seguinte: olha, se alguém veio pregar um outro evangelho que não é o que você tem anunciado, que seja maldito. Paulo ele vai combater essa questão do legalismo, e ele vai dizer o seguinte, que a nossa salvação e fé na promessa de Deus, como é no caso de Abraão. Abraão creu, e é isso que importa, nós precisamos crer. Assim, todos os judeus e gentios que creram em Cristo, eles estão isentos de qualquer tipo de obrigação do Antigo Testamento, seja a circuncisão, seja qualquer tipo de cerimonialismo que havia no Antigo Testamento. O que o cristão precisa, eles devem viver em liberdade para Deus, na presença de Cristo, andando no Espírito Santo. E Paulo então escreve essa belíssima carta. E como é que então Paulo vai responder a esses cristãos ali do primeiro século? Paulo ele vai afirmar que Cristo, que o evangelho de Cristo ele traz a liberdade, e que os gálatas não precisavam mais viver debaixo dos costumes judaicos. É muito interessante que isso ele diz no capítulo 5, verso 6. Olha o que ele diz sobre isso. Ele diz assim: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que expressa em amor. Paulo, para combater essa religiosidade, Paulo, para combater esse cerimonialismo, Paulo, para combater essa questão toda do legalismo, ele diz o seguinte, que o que importa é a fé que se expressa no amor. Só que Paulo, ele também vai afirmar que ser livre não significa usar a nossa liberdade para atender os desejos da nossa carne. E carne aqui não é a nossa carne física, mas é a natureza humana, a natureza pecaminosa, os nossos desejos contrários à vontade de Deus, as nossas ações contrárias à vontade de Deus. Paulo, no verso 13 do capítulo 15, ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a use, porém, para satisfazer a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa. Ao contrário, usa-no, a sua liberdade, para servir uns aos outros em amor. Paulo, ele vai ensinar esses irmãos da Galácia e vai ensinar a cada um de nós como que a gente responde
ao legalismo e à libertinagem? Paulo ele usa 2 vezes a palavra amor. Para o legalismo, ele diz assim, olha, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. E para combater a libertinagem, a liberdade que talvez alguns usam para fazer a vontade da carne, Paulo ele também usa a expressão amor. Ele diz assim, servir uns aos outros em amor. O amor então nos permite cumprir devidamente a lei, e o amor também nos permite usar devidamente a liberdade sem egoísmo. Essa é a vontade de Paulo, e creio que essa é a vontade de Deus. E aí é por isso que Paulo inicia falando sobre o fruto do Espírito usando qual característica? Qual caráter? Ele usa o amor. O amor é duplamente importante. Ele combate o legalismo e o amor combate o liberalismo. E aí então Paulo vai nos dizer como que nós podemos ser governados, não mais pela lei, não mais pela carne, mas como que nós podemos ser governados por Deus. Como é que nós podemos ser governados pelo Espírito Santo? Paulo apresenta no verso 16, verso 18 e verso 25, dizendo o seguinte: deixe que o Espírito guie a sua vida. Guiados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito. Querido, a cerne da vida cristã é ser deixado pelo Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito Santo, é andar em novidade de vida por esse Espírito que agora habita dentro do nosso coração. Assim, Paulo vai nos mostrar que o poder do amor nos capacita a viver em relação correta com a lei e da mesma forma a vencer o egoísmo. Mas o poder do Espírito Santo é que vai governar o nosso modo de viver, evitando assim cair no legalismo e no liberalismo ou na libertinagem. Assim, então, Paulo descreve como que deve ser a vida no Espírito. Ele diz assim, que a vida do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que a gente precisa pontuar é o que Paulo não diz nesses versos. O que Paulo não nos apresenta aqui? Paulo, ele não nos apresenta aqui uma lista de virtudes, onde de um lado nós temos os vícios e as virtudes. Paulo, ele não está apresentando aqui algo do tipo lista de regras, olha, faça isso ou não faça aquilo. Olha, os versos anteriores, quando ele fala sobre a vida na carne, alguém que vive na prostituição, impureza, lascívia, Paulo aqui não está falando de uma lista de regras. Paulo não está dizendo aqui, olha, esquece o Antigo Testamento, agora eu quero te dar uma lista de regras na qual você deve obedecer. Amor, alegria, paz, porque ele cai no mesmo erro daqueles judeus cristãos que estavam propagando ali que os cristãos gentios deveriam seguir uma lei ou uma regra. Paulo aqui, ele está nos mostrando algo interessante. Paulo, ele utiliza uma imagem, e eu queria ilustrar para vocês essa imagem. Ele utiliza um fruto, querido. Todas as belas palavras, amor, alegria, é um fruto. Está no singular. O fruto, querido, é o resultado da vida. É algo natural. A árvore lá de casa, que graciosamente foi deixada, ela produz limão. Por que produz limão? Porque tem vida. Se não tivesse vida, não produziria nada, nem folha. Mas como tem vida, ela produz fruto. Não é uma lei imposta. Não existe uma lei da natureza que impõe essa obrigação. O fruto nasce simplesmente porque tem vida dentro dela, que se eleva do solo, trazendo todos os nutrientes para chegar até o fruto, querido. Portanto, o que Paulo está nos dizendo aqui não é uma lista de regras, mas uma lista de excelentes qualidades. Essas são qualidades que o próprio Deus vai produzindo na vida cotidiana daqueles que um dia foram transformados pelo Senhor.
Se você tem vida no seu coração, se você tem Deus no seu coração, se o Espírito Santo mora dentro de você, se um dia você se rendeu à graça de Deus, querido, você vai produzir fruto. Em outras palavras, Paulo está falando aqui sobre o caráter cristão. Paulo então apresenta acerca desse fruto do Espírito. Ele não está com foco no desempenho que podemos alcançar, mas ele está falando do caráter que é desenvolvido com a vida que brota de Deus dentro de nós. Por isso, eu queria apontar para vocês sobre o primeiro caráter, que é o amor. Paulo, para combater o legalismo e a libertinagem, ele usa as expressões amor. A fé que se expressa ao amor. E ele vai falar sobre servir uns aos outros em amor. E toda a lei é resumida no quê? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Paulo segue o exemplo de Cristo. Paulo, ele prega aquilo que Cristo pregava. Quando alguém perguntou, Cristo, qual que é o maior dos mandamentos? O próprio Jesus diz o seguinte, olha, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, mais também importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Esse texto está lá em Mateus 22, 37 e 40. Paulo, quando ele apresenta para nós essas qualidades, e quando ele fala do amor, ele não está falando do amor a Deus. Paulo está falando do amor ao próximo. Porque o fruto é visível, querido. O fruto, quando nós pegamos da árvore, ele deve ser o quê? Provado, degustado. Paulo está falando aqui do amor ao nosso próximo. Não é tanto o amor a Deus, mas o nosso amor uns pelos outros, um amor que transpõe barreiras, um amor que transpõe todas as diferenças que há entre nós. Paulo aqui não está falando de um amor, de sentimentos afetuosos, gentios, bondosos, de alguém que diz bom dia e boa tarde, mas ele vai falar sobre a prova real e prática de que nos amamos e nos aceitamos, cuidando, provendo, atendendo, solicitando, ajudando, de maneira bem prática. É o amor em ação, querido. O amor, querido, ele acaba com as divisões. O amor, querido, acaba com a fofoca. O amor, querido, acaba com as discórdias. O amor rompe questões sociais, queridos. É esse amor que ele está falando. Por isso eu queria que você olhasse comigo lá em 1 João. E a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências deste amor, desse fruto do amor, onde o evangelista João, conhecido como um apóstolo do amor, e ele vai falar sobre amor. E eu queria trazer então evidências que falam deste amor. E João vai nos mostrar que quando os cristãos amam uns aos outros, evidenciam algumas realidades de grande importância. 1 João, capítulo 3, versos 11, e aí a gente vai até o capítulo 4. 3 evidências de que você possui o primeiro característica, o primeiro caráter do fruto do Espírito. Então, a primeira evidência é que o amor ao próximo é evidência de vida. Se você quiser anotar aí, o amor ao próximo é evidência de vida. 2, a segunda verdade, o amor ao próximo é evidência de fé. E o terceiro, o amor ao próximo é evidência de Deus. Então vamos ver, o amor ao próximo é evidência de vida, o amor ao próximo é evidência de fé, e o amor ao próximo é evidência de Deus. Primeiro, olha o que diz os versos 11 e 18 do capítulo 3 de 1 João, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Esses cristãos que João vai escrever eram pessoas que tinham uma dúvida acerca da sua fé. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa dúvida, talvez alguns tiveram alguma pergunta, olha, eu posso ter certeza da minha fé? E aí então, João ele vai trazer a resposta para cada um de nós. Ele vai dizer o seguinte, ele vai lembrar aqueles leitores, e vai lembrar cada um de nós, que nós precisamos voltar aos alicerces da fé. Por isso que ele usa a expressão, esta é a mensagem que ouviste desde o princípio.
Desde o primeiro momento, querido, que você ouviu sobre o Evangelho, desde o momento que você ouviu sobre a obra de Cristo, é que nos amemos uns aos outros. Para João, andar na luz e amar ao próximo são dois elementos básicos, essenciais da fé cristã. Nós não podemos separar isso. Ou você anda na luz e ama o irmão, ou você anda nas trevas e não ama o irmão. Você não consegue separar essas duas coisas, porque fazia parte da mensagem original que João recebeu e que ele transmitiu, porque ele fala, olha, essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, fazia parte do Evangelho. E aí ele continua mostrando para nós, de como que sabemos que você tem vida de Deus brotando dentro do seu coração. Como é que você tem vida eterna? Olha o que diz o verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, vírgula, por quê? Amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece na morte. João, ele simplesmente está nos mostrando que amar ao próximo é uma questão de vida ou morte. Olha, eu já passei da morte para a vida, porque eu amo meu irmão. Olha, eu não amo meu irmão, continuo na morte. É uma questão de vida ou morte, e é um grau de seriedade aqui que João está nos dizendo. É que a prova de que nós passamos da morte para a vida, é que nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Interessante que quando nós vamos lá para João, capítulo 5, verso 24, olha o que Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando eu e você, querido, quando nós nos rendemos em fé a esse amor de Deus, quando nós nos rendemos à obra de Cristo Jesus, o que nós recebemos? Nós recebemos a vida eterna, conforme a promessa de Cristo Jesus. Mas quando nós amamos uns aos outros, sabemos que a vida de Deus está em nós. Interessante isso. É evidência de vida. Assim, a fé em Deus por meio de Cristo e o amor entre nós, cristãos, caminham juntos. Não é algo separado, querido. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu não posso dizer que eu creio em Deus se eu não demonstro através da minha vida com o amor. Se eu tenho vida brotando dentro de mim, eu preciso demonstrar isso com amor. Isso será demonstrado com amor. Como que nós sabemos que uma árvore tem vida? É só procurar nas folhas e no fruto. Quando Jesus viu aquela figueira, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E Jesus disse, seca-te, morra. O fruto é o sinal de que há vida naquela árvore. Onde há fruto, há vida. Mas se não há folhas, se não há frutos, não há vida, é uma árvore morta. Como é que nós sabemos que essa igreja, querido, como que sabemos que você está vivo? É quando você ama o próximo. Quando você demonstra atitudes de amor. Quando nós procuramos amor nessa igreja, nós encontramos vida neste lugar. Há amor, há vida, querido. Há ódio, há morte dentro de uma igreja e nas nossas relações. Por isso, o amor é uma questão de vida ou morte. E é interessante que João, ele vai dar um exemplo para nós. Ele usa a pessoa de Caim. É só acompanhar comigo os versos 12 e 15. Diz assim, que não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Ora, vós sabeis que todo assassino, aliás, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Caim, querido, era alguém cheio de ódio. Caim era alguém que tramava sobre o seu irmão, e o ódio levou à morte de Abel. E é o que acontece. Aqui nós então temos uma advertência séria. Odiar um irmão em Cristo equivale ao homicídio. Se as pessoas se dizem cristãs, mas a sua vida são atitudes e suas palavras são cheias de ódio, João diz que essa pessoa não tem a vida eterna. Isso é sério, querido.
Mas ele nos dá um exemplo extremamente positivo, que é o exemplo de Cristo Jesus. Ele diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Cristo é um modelo de alguém que era cheio de amor. Alguém que via as pessoas como ovelhas sem pastor. Alguém que via a multidão com fome. E os discípulos dizendo, olha, manda eles embora. E Jesus, não, deixa eles sentados aqui, vamos multiplicar pães e peixes. Nós vemos que Jesus, ele é alguém que era cheio de amor. Não apenas pensamentos, não apenas de palavras, mas de atitude. Não apenas de pensamentos e palavras malignas que Caim tinha. Nem de pensamentos e atitudes de fala apenas de amor, mas de verdade. É isso que João está nos dizendo aqui. E como amar de maneira prática? Ele diz, ele fornece a ilustração. Ele diz assim, ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade. Talvez na nossa ótica é achar que, olha, Deus me deu recursos financeiros e eu sei alguém que não tem recursos, precisa de ter necessidades financeiras, eu vou ajudar. Querido, não é apenas finanças. Mas quanto de nós reparamos a alguém que tem uma certa dificuldade e olhamos para aquilo e falamos assim, não me importo com aquilo. Ou até mesmo julgamos pelo fato daquela pessoa não ter aquilo que nós temos. Quantos de nós não temos dons e talentos que poderia servir às pessoas que talvez tenham dificuldade em alguma área? Talvez a pessoa tenha dificuldade na área da administração e você é um ótimo administrador. E ao invés de apresentar os problemas, ao invés de apresentar as críticas para outras pessoas, você que tem recursos deste mundo, por que você não atende aquele que não tem? Como é simples a vida cristã e como eu e você complica isso. Se você possui recursos, queridos, tempo, talentos, dons, finanças, o que você tem de abundância, você precisa abençoar o outro que não tem. Vamos deixar de lado as críticas, vamos deixar de lado as murmurações, vamos deixar de lado até mesmo os julgamentos. Querido, eu estou aqui disposto a te ajudar nessa área que você tem carência. Essa é a evidência, querido. A evidência do amor, a primeira evidência é que você possui vida. E qual que seria a segunda? A segunda evidência do amor ao próximo é a fé. Olha o que diz os versos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É interessante que João associa a fé e o amor ao próximo de forma tão inseparáveis como fé e obras, como Tiago fala. Ele fala assim, olha, mostra a tua fé com obras. E João está falando assim, mostra a tua fé com amor. Porque ele coloca junto esse aspecto de crer em Cristo e amor. Ele diz, olha, o mandamento é esse, no singular. E ele está falando assim, o mandamento único é esse, que creamos no seu Filho. E a segunda verdade, amar uns aos outros. 2 imperativos, querido. Se você crê em Cristo Jesus, você vai amar ao seu próximo. Se fizermos a primeira afirmação, ou seja, eu creio, e nós faremos então a segunda afirmação, ou a segunda ação, eu amo. Se não estivermos fazendo a segunda ação, amando uns aos outros, nós não estamos fazendo a primeira, que é crer em Cristo Jesus. Assim, o amor pelo uns aos outros, não é apenas evidência de que existe vida, mas que você crer em Cristo Jesus. É evidência de fé, porque a fé sem amor, ela é morta. Qual que seria então a terceira evidência que nós vemos nesse texto? Agora saltando lá para o capítulo 4, versos 7 e 12, João apresentou que o amor ao próximo é evidência de vida.
É a primeira verdade que nós vimos. A segunda é que o amor ao próximo é evidência de fé. Crer em Cristo e amar ao próximo andam juntos, nunca separado. Mas a última é que o amor ao próximo é evidência de Deus. Creio que um dos versículos mais conhecidos de todo o planeta é o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez o segundo mais famoso é João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas eu creio que uma frase que muitos ouvem por aí é que Deus é amor. E nós encontramos isso no capítulo 4 de 1 João. João então nos apresenta aqui 3 verdades sobre a evidência de que o amor ao próximo é essa evidência de Deus. Ele vai nos apontar que, primeiramente, Deus, ele é a fonte de todo o amor. Olha o que diz os versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede, porque o amor vem de Deus, ele é a fonte de todo o amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João afirma que o amor vem de Deus. Todo o amor humano flui de Deus, porque Deus é a fonte de todo o amor verdadeiro. Em sua natureza, Deus é amor. Em seu ser, Deus é amor. Em suas atitudes, Deus é amor. Quando Deus ele age com justiça, é a expressão do seu amor. Quando Deus ele age com ira, é a expressão do seu amor, defendendo tudo que prejudica a sua criação, tanto os animais, quanto toda a natureza e o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A atitude de Deus sempre é baseada no amor. Assim, João nos lembra o seguinte, de que precisamos estar ligados a essa fonte. Se você não estiver ligado à fonte que é o amor, você não vai amar. E ele continua, não conhece a Deus e não é filho de Deus. Querido, você precisa estar ligado a essa fonte, que é o próprio Deus. O amor ao próximo é evidência de Deus, porque Deus nos prova de seu amor. Olha o que diz os versos 9 e 11. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João, então, ele volta ao tema do Evangelho. Como sabemos que Deus nos ama? Sabemos porque Deus, o Pai, entregou seu Filho, Jesus. E o Filho se entregou voluntariamente para nos salvar da morte eterna e nos dar vida. A cruz, querido, é a prova suprema do amor de Deus por nós, seus filhos. O amor do Pai e também o amor do Filho. João, então, ele quer que eu e você imitamos o amor do Pai. Ele mesmo diz, ele usa a expressão, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. A cruz não é apenas o meio para o qual nós fomos salvos, mas a cruz, ela é um modelo pelo qual nós devemos viver entre nós. Mas eu creio que muitos de nós passamos por situações que nos falta amor. E acontece com frequência, a dificuldade de amar o cristão. Querido, quantas vezes eu não ouvi uma frase de alguém dizendo o seguinte, pastor, eu tenho receio de voltar na igreja porque eu vou me encontrar com aquele irmão que eu não vou bem com ele. E aí João nos diz o seguinte, diante das dificuldades que enfrentamos em amar uns aos outros, ele fala para nós voltarmos à fonte, que é Deus. Ele é a fonte de todo amor. E aí depois ele fala para nós, olhar para o modelo do amor que é a cruz. Eu preciso estar ligado a essa fonte que é Deus, mas ao mesmo tempo olhar para a cruz como um modelo a ser seguido. Então o amor, ele vai nos mostrar ao próximo, de que Deus é amor, ele é a fonte de todo amor. Vai nos mostrar também sobre esse modelo de amar uns aos outros. E aí João termina apontando para nós que o amor ao próximo é evidência de Deus, quando ele diz o seguinte, que Deus se torna visível
por meio de nosso amor uns pelos outros. Olha o que diz o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus, quando Ele queria falar algo, Ele se apresentava para os seus servos. Até mesmo Ele se apresentou para Moisés, e Moisés falou assim: olha, eu vi as costas de Deus. Mas ninguém viu a Deus. E é interessante que João, ele usa essa expressão, olha, ninguém jamais viu a Deus. E quando nós vamos para o Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso de número 18, nós diz o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, este que está no seio do Pai, a quem o revelou. Cristo Jesus se torna a palavra encarnada, Ele entra na história, o Deus unigênito, Ele tornou o Deus visível, na pessoa de Jesus, os discípulos viram quem era Deus. O próprio Filipe fala, olha, mostra-nos o Pai, e o próprio Jesus diz assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Mas como nós, diante de 2021, no século 21, como é que nós podemos ver então a Deus? Como é que Deus se torna visível para nós? E não somente para nós, para as pessoas lá fora. João nos dá a resposta. Ele diz assim, que ninguém jamais viu a Deus. E ele continua, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João parece deixar explícito aqui algo que as pessoas conseguem visualizar Deus. De que forma? Quando o amor flui, querido. Quando as minhas atitudes, quando o meu caráter é cheio e carregado deste amor. Quando os cristãos amam uns aos outros de maneira prática, sacrificiais, custosas, que removem barreiras. O amor de Deus se torna visível para cada um de nós e para as pessoas lá fora. O mundo deve ser capaz de olhar para nós e para o nosso de viver, a nós como vivemos e convivemos, e ver assim, olha, eu quero esse amor também, eu quero desfrutar dessa comunhão, eu quero desfrutar deste amor. O Deus invisível se torna visível no amor uns para com os outros. Por isso, querido, a nossa missão, a partir deste ano de 2021, é que a gente possa desenvolver esse caráter dentro do nosso coração, de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Deixamos de lado as nossas diferenças, queridos. Deixamos de lado as nossas preferências, queridos. Deixamos de lado aquilo que eu quero. Sabe por quê? Porque Cristo simplesmente Ele entrou na história, deixou o seu reino, algo que era rico e fez-se pobre em lugar de nós. E aí eu queria terminar com a oração de Jesus. O último pedido que Jesus faz ao Deus Pai, antes de ir à cruz. Ele disse o seguinte, assim, Pai, como eu sou um contigo, que eles sejam um. Porque assim o mundo irá te conhecer. Querido, você quer que Deus seja visível, presente neste lugar? Ame uns aos outros. Você quer saber se realmente você tem vida? Ame uns aos outros. Se você quer ter evidência de que você está de fato numa fé viva e verdadeira e que crê em Jesus, ame uns aos outros. E se você tem evidência de que Deus é o Senhor da sua vida, ame uns aos outros. Nós vamos cantar a última canção. E eu queria que você neste momento estivesse orando diante de Deus. Talvez as suas atitudes não sejam atitudes amorosas. Talvez você gostaria de ter as suas preferências neste lugar. Talvez você tenha recursos e conhece alguém que padece e mesmo assim continua com críticas e julgamentos. Chegou o momento, querido, de se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é a fonte de todo amor, e eu estou desconectado dessa fonte. Eu quero que essa fonte possa brotar,
Que esse amor possa fluir de dentro de nós. Porque eu quero demonstrar esse caráter novo, renovo do meu coração, transformado, querido. De amar o meu próximo, assim como Cristo me amou e assim mesmo se deu por mim. Chegou o momento, querido. Chegou o momento de você se colocar diante de Deus. E dizer assim, Senhor, em 2020, quanto desamor, Pai. Senhor, em 2020, quanta maldade no meu coração, Deus. Senhor, quantas vezes eu menti para as pessoas. Senhor, quantas vezes eu agi de forma injusta com aquele necessitado. Senhor, quantas vezes, olha, Senhor, eu critiquei a liderança dessa igreja. Olha, Deus, quantas vezes eu agi conforme meu coração egoísta, Deus. Olha, Deus, quantas vezes eu queria trazer a essa comunidade o legalismo, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Quantas vezes eu queria trazer a libertinagem para este lugar, ó Pai. É o amor, querido. Senhor, é esse amor que eu quero hoje. É esse amor que quer fluir no meu coração e transbordar na vida de pessoas, para que assim o Senhor possa ser visível em nosso lugar. Querido, as pessoas estão deixando de acreditar em Deus, sabe por quê? Porque a igreja deixou de amar. A igreja deixou de amar. Sabe como que as pessoas olham para as igrejas cristãs e como que elas olham para a vida dos pastores? É um lugar de mercenário. É um lugar que está pedindo nosso dinheiro. Que essa comunidade seja uma igreja viva no nome de Jesus. Mas através da expressão e da evidência do amor. Vamos orar? Através dessa canção, que você se coloque diante de Deus nesse momento.